Boa noite, queridos irmãos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Hoje, como o Mauro já falou, nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Nada mais é do que evolução. É isso que nós estamos buscando e é isso que nós vamos procurar passar um pouco no estudo da noite. Como objetivo do trabalho, um dos primeiros itens é a busca pessoal de um propósito para nossas vidas. Este é um dos maiores objetivos que nós temos que ter em mente. Propósito para nossas vidas, porque tantas e tantos irmãos não têm este propósito. No segundo objetivo é o esforço constante em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se. Esta última frase é muito importante. Nós muitas vezes fugimos de nós mesmos. Nós sabemos onde está o calo, sabemos onde o sapato está apertando, mas a gente foge. E essa coragem que nós temos que buscar, confiando no Mestre, confiando na espiritualidade, para nos tornarmos seres melhores. E, finalmente, comparar a fase natural da evolução física com a evolução espiritual. Comparar desde que nós somos crianças até quando nós estamos já idosos. Isso se passa também em relação à nossa maturidade. É muito idêntico. E para começar, nós vamos começar falando das misérias humanas, que revela o quanto ainda são imaturas as criaturas sob o prisma espiritual. Impressionante nós analisarmos que mesmo 2000 e poucos anos que o Mestre trouxe a sua paz, a sua fala para nós, do amai-vos uns aos outros, e a gente em pleno século XXI continua vendo as barbáries. Continua vendo essa imaturidade tomar conta de jovens, mesmo de adultos. Quando nós vimos recentemente, né, nas guerras que se passam no Oriente, coisas que se passavam na época do Cristo. E a gente achava que estava tão distante disso, quando nós vimos o mesmo fato se acontecer no Brasil, naquelas prisões do nosso país. Temos visto pela internet transmissão de suicídio. Onde nós chegamos? Onde as pessoas transmitem, jovens, adultos, e isso está tirando o sono da gente que fica pensando, fica preocupado em relação a estas misérias que nós carregamos conosco. Porque, além disso tudo, nós temos a fome. Se nós pensássemos um pouco na humanidade, só o excesso de alimentação que nós jogamos fora daria para suprir a fome do mundo. As guerras, as doenças brincam com a ciência. Quando pensamos que tudo já estava resolvido, lá vem alguma coisa nova para mostrar que nós somos apenas, como dizia Chico, um ciscozinho nesse universo. A violência indiscriminada no nosso país, aqui, acontecendo muitas coisas em relação a essa imaturidade. Tudo que é causado ainda pelo predomínio do mal em nosso planeta. Porque nós ainda temos este predomínio. A origem desse mal, melhor dizendo, está no íntimo das criaturas, nos seus vícios, na ignorância. Quanta ignorância nós vemos hoje, porque as pessoas não procuram se instruir. Na ambição, querer sempre mais. E temos visto a história hoje nos ensinando tanto
em relação a pessoas que foram milionárias e hoje estão pagando um alto preço. No egoísmo, no orgulho, na inveja, no ódio e no medo. Vivemos em um mundo, como todos nós sabemos, de expiação e provas. Nós somos testados a cada dia, a cada instante, porque nós fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa aos valores e prazeres materiais, com dificuldades em espiritualizar-se. Nós ainda temos esta dificuldade. Às vezes nas aulas nos perguntam, mas como? Olha, eu já li, aconteceu várias vezes, olha, eu já li o Livro dos Espíritos de cabo a rabo. Mas não basta ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não foi feito para nós lermos como um romance. Foi feito para estudar cada pergunta, cada resposta, porque ali é muita coisa para nós aprendermos. Por quê? Porque o bem e o mal, eles estão misturados, eles estão mesclados. E tanto é que o que nós observamos? O mal, ele é tão evidenciado, é tão difundido, que muitos não conseguem visualizar as coisas boas. Com isso há uma decepção, uma perda de esperanças. Então, nós abrimos os jornais, abrimos as notícias da televisão, da internet, e o foco maior é nas coisas ruins que estão acontecendo, apesar de estarem acontecendo tantas coisas boas no mundo também. Mas a evidência maior é no mal. E nós temos que saber trabalhar isso, temos que saber distinguir as notícias, separar, porque senão isso vai se acumulando no nosso cérebro. Depois de nós escutarmos tanta coisa ruim, assistirmos tantos filmes pesados, assistirmos jogos, nossas crianças, jogos pesados, como essas pessoas vão dormir à noite? Claro que vão ter pesadelos, porque isso vai passar para o nosso perispírito e lá ele vai ficar. Portanto, nós temos que saber visualizar as coisas boas. Muitas das pessoas renegam até a existência de Deus. Teve uma agora recente, não sei se vocês leram, que estava pedindo, não sei como foi o termo, o direito dela ser ateia. Quer dizer, onde já se viu uma coisa dessa? Direito de ser ateia? Você acredita ou você não acredita, mas você não tem que pedir permissão para quem quer que seja, não é? Porque entregam-se muitos a um pessimismo ou a uma acomodação, nada fazendo para diminuí-los e eliminá-los. Então muitas das pessoas cruzam os braços, diz, isso é assim mesmo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não adianta eu me preocupar, porque isso é assim. Eu acho que vocês já escutaram bastante esta frase, não é? Vivem simplesmente na busca de suas satisfações pessoais, seja a que preço for. Eu quero a minha satisfação pessoal, não interessa o preço que eu vou pagar por isso. E fecham os olhos e os corações, isolando-se o quanto possível. Então, é como se fôssemos a tartaruga que recolhe, ou então a avestruz que põe o bico enterrado, não é? Nós fechamos os nossos olhos, então isso não é comigo, e deixa a coisa acontecer. Dessa maneira a gente acha que está se protegendo, mas na verdade nós estamos partindo para uma insensibilidade que mais tarde vai ter uma cobrança em cima de nós. Portanto, o que significaria espiritualizar-se? Como eu disse há pouco, muitas vezes a pessoa diz, eu já li o Livro dos Espíritos, eu já li o Evangelho, já li o Evangelho. O Evangelho também não é para ser lido, ele é para ser estudado, para ser lembrado a cada instante e para que nós possamos torná-lo ele vivo.
para que nós possamos vivenciar realmente aquilo que importa. Não adianta eu vir para a aula do centro e no dia seguinte eu estar fazendo a mesma coisa. Não adianta eu ler o Evangelho e no dia seguinte eu não mudei. Claro, eu sempre digo aqui, nós não somos santos, senão nós não estaríamos aqui. Mas nós, a cada passo que nós vamos dando, nós vamos evoluindo. Puxa, eu tornei fazer aquela mesma coisa que eu não deveria ter feito. Mas aí você se corrige, você muda, e é um passo que você dá na sua evolução. Então, eu trouxe um resumo dizendo assim, que espiritualizar-se é a propensão que o ser humano tem em buscar significado para a vida. Como nós começamos, buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível. Claro, transcendem aquilo que é palpável. Esse é o significado da nossa existência. A busca do nosso lado espiritual, o nosso contato com Deus. E a procura de um sentido de conexão com algo maior que a si próprio. Algo maior que nós, Deus, não é? Então, dessa maneira, nós vamos aos poucos nos tornando seres melhores. Porque a espiritualidade traduz o modo de viver de alguém que busca alcançar a plenitude de sua relação com Deus. Volto a dizer, ninguém vai se santificar, mas o modo de viver, a maneira como nós vivíamos até ontem, como hoje nós vamos saindo daqui com uma ideia de amanhã mudarmos alguns conceitos que nós temos na nossa mente, na nossa vida. Esse é o grande objetivo. E isso está sendo difundido hoje, graças a Deus, como eu disse, as notícias boas é que elas são muito escamoteadas, quase elas não são divulgadas. Mas existem tantos outros irmãos preocupados, como o Dr. Roberto Esporcate, o nome dele é meio complicado. Ele é cardiologista e vice-presidente do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Ele está levando esse tema que nós estamos levando hoje também, que é o bem-estar espiritual e suas relações com a saúde humana. E é dele estes conceitos. Ele diz o seguinte, que conhecer os valores espirituais do paciente deveria fazer parte da anamnese. Eu acho que todos sabem o que é anamnese. Quando a gente chega no médico, faz aquela lista imensa, né? Você tem isso, você teve aquilo. E às vezes é uma coisa tão fria que entrega uma folha de papel para a gente e você escreve lá e o médico muitas vezes nem lê. Recebe a gente e não tem nenhum contato com o que nós somos, como nós pensamos, como nós agimos ou deixamos de agir. Fica uma coisa automatizada, fria. O médico perdeu muito disto, mas felizmente hoje, eu lembro quando eu fazia anatomia, e um dos meus professores, a gente na aula, estudando aquelas partes do corpo humano, e os professores diziam, tá vendo, olha aqui, Kedi, onde está o espírito, onde está a alma? Era um tremendo de uma pessoa ignorante no sentido da espiritualidade e achava que ele ia com certeza achar o espírito ali, né? Sabendo que aquilo é matéria que termina e o espírito nunca morre. Mas felizmente isso, então já no primeiro ano as coisas já começavam a ser incutidas nos jovens profissionais da área de saúde, que tudo era matéria, que quando a gente morre acaba com tudo. Felizmente hoje a gente está observando com vários estudos, como eu vou continuar aqui. Ele diz, quando se lida com tratamentos complexos que precisam do engajamento do doente, como no caso de doenças graves, como insuficiência cardíaca avançada, câncer ou demência, tudo muda de figura, tanto para os pacientes como para seus familiares. Se nós não temos essa fé, é muito difícil, porque nós tivemos uma experiência pessoal disso.
E essa fé que a gente tem, essa certeza no mundo espiritual, nos dá força, nos dá conforto para nós levarmos aquela doença, aquele tratamento, conseguirmos superar isso. Então, isso está sendo provado hoje pela ciência. Ele diz que inúmeros estudos vêm demonstrando que indivíduos com maior religiosidade ou espiritualidade apresentam menor incidência de muitas doenças. Consomem menos álcool e tabaco e têm menos sintomas depressivos. Isso é muito importante, essa parte aqui. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé, nós precisamos agir em relação àquilo que nós estamos aprendendo para nos tornarmos seres melhores. Quando nós começamos, como eu já disse, a avançar um pouquinho, isso automaticamente vai influenciando no nosso perispírito. A espiritualidade ainda é dele. Pode ser entendida como a busca pessoal, isso é um outro conceito, nós falamos há pouco no outro tema parecido, de um propósito para a vida, de uma transcendência que envolve também as relações com a família. Isso é importante demais. Com a sociedade e a natureza. Eu lembro, o Chico sempre procurava a margem de um lago, de um riacho, para fazer as suas meditações, né? Porque esse contato com a natureza é muito importante e nós estamos quase que perdendo e vivemos perto dela tão bem, né? Aqui a gente quase não dá importância. E ele diz, pode contar ou não com elementos religiosos, quer dizer, para você se espiritualizar, você não precisa ser judeu, espírita, evangélico, não precisa disso. Basta que você siga o bem, o amor ao próximo, não é? E ele diz que o médico não pode deixar de interagir com o paciente sobre esse aspecto. Como eu falei no início, é tão rápido hoje que o médico não tem tempo de interagir com o paciente para saber como ele é. Eu lembro que há anos atrás eu sofri um acidente de moto. E o meu médico ia na minha casa, ficava sentado no meu lado horas depois de consultar, conversando. E você esquecia que estava doente. Simplesmente você esquecia. Porque só a presença daquela pessoa lhe dando conforto já era 100% da cura. E realmente isso aconteceu. Temos que voltar a esse passado, né? Ele diz, acredito que conhecer melhor as religiões passará a fazer parte da prática médica. Hoje já existe muita gente trabalhando em cima disso. É uma barreira, ele volta a dizer, que os profissionais de saúde vão ter que transpor. É uma barreira, porque muitos acham que são o dono da verdade, acham que são Deus. Olha, eu lhe dou 6 meses de vida. Quem somos nós para dizer eu lhe dou 6 meses de vida? Quantos diagnósticos foram refutados, foram enganados? E as pessoas até hoje estão vivas 15, 20, 30 anos depois de receberem um diagnóstico desse. A fé, portanto, é uma força poderosa na vida dos indivíduos, mas este é um fator desconsiderado pela saúde pública. Compaixão e cuidado devem caminhar juntos. Joana de Ângeles, complementando isso que nós estamos falando, ela diz o seguinte: quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução, a consciência atinge a plena conquista. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, como eu falei no início. Não é? É o resultado contínuo de um esforço em favor do autoconhecimento, porque muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós ainda estamos caminhando para isso. Nós estamos tranquilos, bem, mas basta pisarem no nosso pé, de repente nós perdemos o controle. É aí que se prova
quando nós estamos evoluindo, quando nós já caminhamos um pouco. E ela continua, não sabendo superar as frustrações, quer dizer, como nós não sabemos superar as nossas frustrações com muitas coisas na vida, nós colocamos isso no nosso inconsciente e nos tornamos vítimas dessas nossas frustrações. Quantos de nós temos dentro de nós essas frustrações? Que nós temos que trabalhar isso. Não, realmente eu me frustrei com isso, com aquilo, com aquele outro. Bota para fora. E aí você trabalha isso para você não se tornar vítima dessas frustrações que nós carregamos. Muitas vezes coisas que se passaram lá na infância e nós carregamos isso conosco. E ela diz, fugindo para mecanismos da irresponsabilidade, muitas vezes caminhando para droga, etc. Toda vez que se vê abraços com dificuldades e enfrentamentos. Ainda Joana de Ângeles continua, ela diz, a maturidade não se restringe ao período de desenvolvimento da infância, e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos continuar aprendendo. Cada vez que a gente vem aqui, cada vez que a gente discute o tema, cada vez que a gente fala em cima disso, a gente avança e vai caminhando um pouquinho mais. E ela diz, não seja de estranhar que indivíduos adultos mantenham comportamentos infantis. A gente chega às vezes a dizer, né? Parece criança quando alguém faz alguma coisa que a gente acha que tem esse comportamento. E a gente normalmente fala, parece criança, porque realmente é. Muitos têm comportamento infantis. E ela diz que jovens se apresentem com equilibrada maturidade. Nós vemos isso, né? Tem tantos jovens hoje, com 16, com 18, 20 anos, que já têm uma maturidade impressionante, que fazem inveja a muitos sessentões aí. E ela diz que, naturalmente, o espírito é o agente da vida. Isso nós já sempre comentamos aqui, sempre estudamos, né? E dele procedem os valores que são ou não considerados durante a existência corporal. Dele procedem os valores. Então, através do espírito, ele passa para o corpo físico tudo de bom ou de ruim que nós trouxemos de vidas passadas. E cabe a nós trabalhar nessa encarnação nova todos os nossos defeitos, os nossos males. O amadurecimento psicológico se exterioriza quando se ama. Então, quando nós amamos de verdade, sem possessividade, nós estamos criando essa maturidade espiritual, estamos amadurecendo. Quando se alcança esse sentimento em que as circunstâncias demonstram a libertação da idade infantil. E aqui nós temos uma comparação, como foi o objetivo que nós falamos lá, da fase natural da evolução física, quando nós somos crianças, e depois que vamos nos tornando adultos. Então, durante a infância, como é que nós poderíamos analisar uma criança? Ela experimenta a fase do egocentrismo, ela é egocêntrica. Acredita que o mundo gira em torno de si. Toda criança é assim. Cabe a nós um controle suave, amoroso, com compaixão, com amor, e ajustando esse dial. Porque muitas vezes, para nós nos vermos livres, ela bate o pé, ela chora, ela se joga no chão e nós fazemos à vontade. Aí começa já o nosso trabalho, porque cabe a nós fazer essa modulação. E quantas vezes a gente tem visto isso, não é? A criança, ela experimenta logo cedo, ela começa, na primeira emperreação dela,
ela dá logo tapa na mãe, né? Ela bate o pé, ela chuta, e muitas vezes o casal ri. Ah, é criança. E na verdade não é bem assim, não é? Portanto, ela acredita que o mundo gira em torno de si. Porque a criança espera que tudo seja do jeito que ela gosta. Ela não tem maturidade. Ela está crescendo. Mas ela acha que tem que ser daquele jeito. Como nós, adultos, né? Tem adultos importantes atualmente que estão agindo dessa maneira, né? Como crianças, né? Apega-se à posse e não doa. Não, esta boneca é minha, eu não dou para ninguém. Este pedaço de pão é meu, eu não posso compartilhar com ninguém. E nós temos que trabalhar isso, ensinar para a criança, porque ela não sabe. Exige ser protegida, jamais protegendo. Amada sem saber amar, porque ela ainda não sabe o que é o amor. Ela está começando a aprender isso. Nem como expressá-lo também. Nós não, nós já sabemos. O seu amor é possessivo e sempre se revela no receber e no tomar. Seu tempo é presente total. Vamos passar agora um pouquinho mais para frente. Vamos chegar no adulto. Como é que o adulto se comporta? Né? Ele já compreende que o amor é a ciência e a arte de doar. Será que ele compreende mesmo? Muitos de nós ainda não compreendemos, né? A ciência e a arte de doar. De proporcionar felicidade a alguém. Como é o tempo? O seu tempo é o futuro, que o momento constrói etapa a etapa, à medida que lhe amadurecem a afetividade e o psiquismo. Esse é o nosso processo evolutivo. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos avançando. Enquanto o amor não sente prazer em doar, experimenta o período infantil, caracterizando-se pelo ciúme, pela insegurança, pelas exigências descabidas, portanto, egocêntrico e impróprio. Quantos de nós fazemos essas exigências descabidas? Quem ama com amadurecimento, planifica-se com a felicidade do ser amado e beneficia-se pelo prazer de amar. Há nele uma compreensão de liberdade que alcança os patamares elevados da renúncia pessoal, em favor da ampla movimentação e alegria do ser amado. O que hoje não consegue, semeia em esperança para o amanhã. Esse é o objetivo. O que hoje nós não conseguimos, à medida que nós vamos trabalhando isso dentro de nós, nós vamos semeando essa esperança para que o amanhã seja melhor. E no idoso? O idoso amadurecido realiza, assim, constantes experiências de amor e vivências culturais, emocionais, sociais, beneficentes, livres do passado. Isso é muito importante. Livres do passado. Muitos de nós ainda estamos presos a fatos que aconteceram no passado. Eu sempre abordo isto aqui, sempre que eu falo, eu volto a este tema. Nós temos que deixar de lado o que passou. Não traga de volta, não revolva isso dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Quando isso vier, dê um basta e mande para fora da sua mente. Livre-se, portanto, desse passado. Como o crescimento do homem maduro não termina, a sua consciência promove a certeza de que, devestido do corpo, ele prosseguirá evoluindo. Ou seja, nós nunca vamos parar de evoluir. O nosso caminho sempre é a progressão. Esse devestido do corpo vai acontecer para todos nós. Vai chegar um dia em que nós vamos morrer. Vamos desencarnar, mas vamos continuar eternos, esperando novas oportunidades de novas reencarnações.
Sintetizando, portanto, toda a sabedoria de que era portador, Jesus prescreveu para as criaturas humanas a necessidade de se amarem umas às outras. Esse é o princípio básico, esse é o princípio fundamental. Ama teu próximo como a ti mesmo, abrindo perspectivas extraordinárias para a integração da criatura com o seu Criador. Ou seja, o caminho é o amor supremo. E depois vem Kardec, muitos anos depois, buscando o mesmo tema, sobre o amadurecimento do ser humano. E ele pergunta aos mensageiros: qual a mais meritória de todas as virtudes? No Livro dos Espíritos, na questão 893. E eles respondem, aqui, claro que eu resumo, porque senão ia ficar muito cansativo, né? Nós já estamos um pouco avançado. E eles dizem: toda virtude tem seu mérito próprio. A mais meritória, porém, é que assenta na mais desinteressada caridade. Porquanto, através do autoconhecimento, o ser pensante descobre as próprias imperfeições. Isso é muito importante. Descobrir as nossas próprias imperfeições. Trabalhá-las, portanto. Eu sou imperfeito nisso, naquilo outro. E vamos trabalhando isso. E levado pela necessidade gregária, sai da solidão e ama. E para concluir, vamos fazer algumas reflexões no tema de o que seja a maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em si mesmo. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Maturidade espiritual é abnegação, é atender às necessidades alheias. É o poder de controlar a raiva e de resolver problemas sem violência e destruição. Controlar a raiva e de resolver problemas sem violência e destruição. Maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. Ou seja, quando nós deixamos de ser possessivos. Se alguém tem que partir, tem que ir. Esse alguém tem que ir. Maturidade espiritual é quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. Maturidade espiritual é quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. É paciência, é perseverança. É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer. É enfrentar o desagradável e a decepção sem se tornar amargo. E por último, e mais importante de tudo, maturidade espiritual é quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Muito obrigado.